Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Só que hoje não é mais o que Finanças. A gente, depois de 85 episódios, estamos numa nova fase aqui do podcast. Então, hoje é o episódio número 1 do podcast Gestão Sem Romance e eu estou com a minha digníssima esposa, Gabi. E aí, maravilhosas! Mentira, não é? E aí, maravilhosas também é. Fala, galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito animada. Fazia tempo que a gente não gravava juntos nessa proposta nova, acho que vai ser bem interessante. Esse episódio eu vou chamar de episódio 0, né? Que é o episódio onde a gente vai explicar para vocês a mudança que nós estamos fazendo aqui no podcast, que a Gabi veio várias vezes como co-host aqui no nosso podcast Mais Do Que Finanças, mas a ideia agora não é que ela venha de forma esporádica, que ela seja aqui membro, e também a ideia do Sem Romance, né? É importante a gente trazer esse ponto de partida, que vai mudar bastante o nosso processo aqui, vai ser bastante inspirador, porque, como o nome já diz, né? É mostrar a gestão sem romance para você. Então é mostrar as histórias dos convidados, a parte do bastidor que ninguém fala, que ninguém comenta, né? E também trazer inspirações aí para você na sua jornada empreendedora. E o que mais teremos aqui no podcast? Nossa jornada mudou muito, né? Desde talvez 1 ano e meio para trás, mudou muito individualmente, mudou muito enquanto empresa. A gente veio se unificando cada vez mais. Acho que começou meio que na brincadeira, né? A Gabi co-host, e aí a gente veio se juntando cada vez mais e percebendo tanto a nossa evolução quanto a evolução dos negócios, em contrapartida percebendo algumas coisas no mercado no geral que a gente discorda, que aplica um pouco diferente aqui internamente e vê alguns erros aí, algumas coisas muito importantes que a gente quer trazer aqui para realmente abrir o jogo, sem mimimi, sem firula, sem fórmula mágica. Essa é a ideia justamente do Gestão Sem Romance. Exato. Então, o principal ponto do nosso podcast vai ser a gente falar de gestão. Antes a gente falava muito de finanças também, falaremos de finanças, falaremos de autoconhecimento e outras tantas vertentes aí que você precisa ter para ter um negócio legal, um negócio que vai prosperar. Mas o nosso maior objetivo aqui é poder realmente, além de compartilhar um pouco da nossa história, a gente trazer pessoas, empresas, com bastante know-how aí, conhecimento para compartilhar esse conhecimento com vocês. E hoje a gente vai fazer então um bem bolado aqui, que é abrir um pouco do nosso dia a dia, né? Um pouco de como funciona aqui a nossa empresa, um pouco como é empreender em casal. Muitas empresas no Brasil são empresas familiares, né? Que às vezes não é o marido ou a esposa, mas é o pai, é o filho, é o irmão, é algum parente, e sempre dá perrengue, né? Sempre tem aí bastante dificuldade ou bastantes desafios, e a nossa ideia é poder trazer aqui uma abordagem diferente para você. E aí, como a gente não tem nenhum convidado hoje, é o piloto, episódio 0, a gente pediu ajuda para o nosso amigo ChatGPT realizar algumas perguntas para que a gente possa responder para vocês, desde a ideia e o intuito desse podcast, de um jeito mais aprofundado, até algumas opiniões, visões e até mesmo algumas curiosidades da gente que empreende em casal. Então, vamos começar? Bora! Tá, a primeira pergunta aqui que ele separou foi justamente sobre o nosso começo, sobre essa transição. E para começar, o que significa gestão sem romance para você? Então, por que a gente escolheu esse nome, Gestão Sem Romance? Primeiro que quando a gente fala de empreender em casal, tem a questão do romance pessoal aqui, né? Mas mostrar realmente a verdade nua e crua, né? Porque hoje a gente tem algumas vertentes na internet, né? Que a pessoa chega num nível profissional, um nível de gestão, um nível de sucesso no negócio, e ela conta só as glórias, ela conta só aquilo que tá dando certo, o que deu certo, ela coloca uma história de sucesso, bem ali, uma vitória, né? Mas para chegar naquela vitória a gente teve vários percalços, né? Então a ideia é contar a jornada, mostrar a verdade nua e crua do empreendedorismo, que nem sempre é positivo, nem sempre é fácil, nem sempre você vai dar tudo certo de primeira, muitas vezes você vai quebrar, você vai ter dívida, você vai ter dificuldade de relacionamento com os funcionários, com as pessoas à sua volta, em casa vai dar muito problema. Então, a ideia é trazer esse sem romance para que você, se você está querendo empreender, já entender se vale a pena ou não, se isso é para você, e quais serão os desafios ou quais
podem ser os desafios que você pode ter na sua jornada. E se você está empreendendo, você vai com certeza se conectar falando, pô, tô passando por isso, e a ideia não é só contar o perrengue, né? É trazer um plano de ação, trazer inspiração para vocês, para que no processo de desenvolvimento as pessoas que sentarão ali do outro lado da nossa mesa aqui, né, possam contar também, além do perrengue, mas a superação, o que fez que deu certo, como essa pessoa pensa e como ela se desenvolve falando de negócios. E mais do que isso também, talvez trazer um nivelamento entre empresários e empreendedores. É muito comum, principalmente hoje, na era digital, a gente acompanhar muitos empresários, os empresários da ostentação, né? Não que isso não seja digno, não que isso não seja mérito e não que essas pessoas não devam, de fato, falar sobre suas conquistas, até porque elas, de fato, são inspiração para muita gente. Mas a verdade é que, eu não vou saber dizer sobre números aqui, grande parte das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas, e a realidade do empreendedor que está ali no dia a dia mesmo, o gestor, o dono, que está muitas vezes com a mão na massa, é outra completamente diferente do que essa que a gente enxerga glamourizada. Então, também só complementando, esse é um grande intuito do Gestão Sem Romance, é simplificar e ao mesmo tempo mostrar que empreender não é esse Instagram todo. Eu acho que esse é o grande foco. E um ponto importante, muitas vezes você pode seguir uma pessoa muito grande, uma pessoa que hoje é bilionária, uma pessoa que teve um resultado muito grandioso na vida dela, que serve de inspiração, a gente acompanha e se inspira todos os dias também. Mas muitas vezes o que ela faz no negócio dela bilionário hoje está muito distante da sua pequena empresa, do seu MEI, da sua empresa ali familiar, que é só você e mais 1 ou 2 ou 5 funcionários. Então, fazer gestão de um negócio muda também com o tamanho do negócio, são decisões diferentes, são desafios diferentes, e às vezes esse cara está contando uma superação que ele teve há 10, 20, 30 anos atrás, que talvez não se aplica mais hoje. Então, a nossa ideia aqui é o dia a dia do empresário, da empresária, como os desafios vão chegando e qual é a melhor forma de lidar com eles no chão de fábrica ali, no dia a dia, realmente sem esse romantismo aí que muitas vezes o Instagram traz, né, essa roupagem, né, de ser glamuroso, cheio de purpurina ali, todo colorido, né? E na prática a vida às vezes tem alguns dias que ela vai ser preto e branco, cinza, ela vai ser um pouco colorida, mas no final do processo, na jornada, sempre pode ser positivo. E essa é a nossa ideia. Então mostrar esses bastidores, o dia a dia de quem tá ali talvez no mesmo nível que você, um pouco mais à frente, um pouco mais para trás, para que você tenha esses insights. E a segunda pergunta aqui do nosso amigo chat é a seguinte, ó, qual foi o primeiro choque de realidade que vocês viveram como empreendedores? Acho que você tem uma jornada talvez maior, mais robusta do que eu, e eu gostaria que você começasse respondendo. Eu acredito que o primeiro choque que eu tive de realidade foi quando eu realmente saí do meu CLT para me dedicar 100% ao negócio, né? Então, o primeiro choque foi que na teoria, melhor dizendo, na prática a teoria é outra. Então, eu tinha uma teoria na cabeça, achava que ia dar tudo certo, e quando eu saí com mais um sócio, o Gabriel, a gente viu que não era tudo aquilo, a gente não tinha toda a experiência, os resultados financeiros não vieram do jeito que a gente imaginou e tivemos vários perrengues no processo. Então foi quando eu tive um choque. Opa, se eu não me ajustar agora, se eu não aprender a cuidar do meu dinheiro, cuidar do meu padrão de vida, a ajustar ali as rotinas de negócio, eu vou ter problemas, porque quando você é CLT e vai empreender, muitas vezes você ainda está com a cabeça de CLT mesmo empreendendo, e isso é muito perigoso, porque às vezes você está buscando uma segurança que não existe, você está buscando uma ajuda de alguém, de algo que não vai acontecer e você tem que fazer por você mesmo. Então, esse foi o primeiro choque e o mais importante, e quem está querendo começar o quanto antes, você acordar para a vida nesse aspecto é muito importante. Para mim, o primeiro grande choque foi que, na realidade, eu era muito boa tecnicamente e eu só não sabia o que era de fato empreender. Eu vivi e comecei a empreender como muitas pessoas que abrem negócios.
pelo sonho, pela vontade, pelo desejo de fazer algo acontecer. E aí, no meio do caminho, essas pessoas compreendem que, de duas uma, ou se o negócio cresce, você vai precisar de gestão para poder administrar tudo que ele vem crescendo, ou se ele está empacado e você quer fazer crescer, de alguma maneira ele vai precisar de gestão. E acho que o grande choque foi entender que gestão... Eu demorei muito para entender que gestão era uma habilidade que eu tinha que desenvolver, a começar por aí. Mas entender que gestão é muito menos essa palavra complicada que parece, muito mais um conjunto de atividades práticas, né? Como administrar, acompanhar, verificar, pensar, pesquisar. É um conjunto de comportamentos que compõem a gestão. Então, meu primeiro grande choque de realidade foi entender que não basta ser bom para ter um negócio, você precisa fazer gestão. Ótimo. Terceira pergunta, na verdade, é a seguinte: que tipo de ilusão ou romancezinho sobre empreendedorismo vocês já acreditaram e depois quebraram a cara? Pra mim foi essa coisa, né? Que era só abrir o CNPJ, abrir a boca, que eu ia vender um monte, que eu ia ficar mais rico do que os clientes que eu tinha no banco lá. Às vezes eu olhava pro cara e falava, meu, como é que essa empresa fatura 300 mil reais e o cara não faz nada? Só que ele faturava 300 mil reais porque ele tinha 20 anos de história, né? Então, uma carteira, era muito bom naquilo que ele fazia, ele só não fazia gestão na época. Então, muitas vezes você cria essa ilusão que você vai já chegar e já ir pro topo, né? Então, eu já vou chegar com a empresa bem sucedida e muitas vezes você vai ter que dar um passo para trás, quebrar a pedra ali com a mão, para daqui a pouco você ter um martelo e depois você ter alguém quebrando a pedra para você junto com você, né? Então esse para mim foi o primeiro romance aí que... E hoje na internet a gente tem muito disso, né? Fique rico da noite pro dia, faça 6 em 7, né? Por mais que o 6 em 7 às vezes demora anos, meses para você conseguir conquistar. Então é bem nessa pegada, não existe almoço grátis. Então eu aprendi essa frase no banco e ela faz muito sentido porque quando você vai empreender, que tudo tem seu custo, tudo tem seu preço e tudo tem seu esforço e o resultado é uma consequência de tudo isso. Eu acho que uma das grandes ilusões que eu vivi dentro do empreendedorismo foi até bem prévio ao que eu faço hoje, FBA Clube, mentorias e tudo mais, teve justamente a ver com o gancho que o Márcio puxou do 6 em 7. Nem de longe isso é uma crítica, senhor Érico Rocha e todos os precursores do marketing digital, mas, porém, contudo, todavia, do lugar de quem trabalhou anos atrás com essas fórmulas, com lançamentos do marketing digital, é acreditar que você vai fazer muito dinheiro muito rápido, não com pouco esforço, porque eu nunca acreditei nisso, mas que acreditar que isso de fato fosse talvez mais rápido do que o que estava proposto ali. Eu pensava que era mais simples e mais fácil caso de fato a gente seguisse a fórmula. Melhor dizendo, a minha grande ilusão foi acreditar que seguir uma fórmula levaria até lá. Acho que esse é o X da questão, porque eu lembro que na época e até hoje, sempre que a gente aprende algo que é, faça isso, depois faça aquilo e você vai chegar aqui. Eu, em 100% das vezes que eu busquei aplicar algo tão retilíneo assim, tão replicando o caminho que alguém me propôs ou que alguma fórmula me propôs, sem questionar e adequar de fato a minha realidade ao que era possível naquele momento, eu quebrei a cara. Então acho que fazendo um pequeno ajuste, tá aí a questão. Pode dar certo. O problema é que acontece assim, hoje a internet ela pega a exceção e traz como regra. Então, pode ser que uma pessoa consiga, em uma semana, 20 dias, fazer dar certo o negócio. Começa ali e bate 1 milhão rapidinho. Pode acontecer. Só que é muito mais improvável do que provável. Então, assim, eu tô falando da minoria mesmo. Pode ser que num percentual de 100%, talvez 1% consiga fazer esse tipo de resultado, os outros 99% não. E aí, quando eu coloco que qualquer pessoa, todo mundo, só fazer que dá certo, não é só assim. Então, é entender também que às vezes nem todo mundo que vai jogar bola vira o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar. Então, para ter um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, a gente vai ter 1 milhão de pessoas que tentaram e não deram certo no futebol. Então, aí beleza. Mas não quer dizer que eu não consiga? Eu posso conseguir, desde que eu faço o que eles fizeram, que eu tenho uma aptidão, uma habilidade, mas ainda assim é mais improvável do que provável. Mas é que fórmula
pensa na matemática. Fórmula pressupõe que, quando aplicada em 100% dos casos feita corretamente, ela vai dar aquele resultado, entende? Quando se vem de uma fórmula, é isso que se espera, mas não é assim que funciona. O que eu quero dizer é que as pessoas precisam ter a consciência de que a ilusão é acreditar que isso vai acontecer em 100% dos casos. A ilusão é acreditar exato. que fórmula como eu vou dizer, inevitável acontecer. Fórmula é uma palavra usada apenas para vender um método que pode dar certo ou não. A ilusão é acreditar que, se você aplicar certinho, em 100% dos casos vai dar certo. Existem N variáveis. Exato. Muito bom. Vamos lá, então, para o nosso bloco 2 aqui. Quais são os maiores desafios de quem empreende na vida real? Sem herança, sem investidor e com boletos para pagar. E aí? O que você Quais são os maiores desafios de quem empreende na vida real? Cara, para mim, deixa eu pensar. A gente não leu essas perguntas antes, tá? Então é bem como se alguém estivesse fazendo de fato. Maiores desafios. Eu acho que é, de fato, se adaptar às mudanças do mercado. Eu acho que a adaptabilidade é um dos maiores desafios, porque precisa ter. Muitas vezes a gente constrói um caminho na nossa mente que vai por aqui, ó. Eu vou pra cá, eu vou fazer isso vai dar certo, eu vou vir pra cá. E por mais que isso tudo aconteça, nos negócios a gente tem as mudanças que acontecem internas do dono do negócio, internas de dentro do negócio, externas do público e externas do mercado. Então, pode acontecer algumas mudanças juntas, uma por vez. Acho que a única certeza que a gente pode ter dentro do empreendedorismo é que esses desafios, por conta das mudanças, vão acontecer. E aí eu acredito que a adaptabilidade é o que vai fazer com que todo e qualquer empreendedor consiga perdurar aí no mercado. Eu entendo, concordo, mas eu tenho um complemento que para mim também é um grande desafio, é a questão do autodomínio. O empresário, quando ele começa a sua jornada, ele vai, e na vida real, ele vai ter muito problema de gerenciamento de tempo, das demandas, saber priorizar, saber fazer um planejamento, porque muitas vezes, por conta dos boletos para pagar, ele vai focar ali numa certa demanda, em algo que ele precisa fazer, mas ele esquece de fazer o estratégico, ele esquece de fazer um planejamento, ele esquece de fazer uma gestão financeira, uma gestão de pessoas, uma gestão de processos, e isso lá na frente vai, talvez, sobrecarregá-lo. Então, o maior desafio é conseguir fazer um processo anterior, né? Porque muitas vezes, na hora que sobrecarrega, que a pessoa fala, nossa, eu preciso fazer algo diferente, desse jeito não tá bom para mim, vai dar pau, vai dar problema, então como é que eu respiro, né? E tiro todo esse peso das minhas costas? É fazendo essa autogestão. Então, para começar e fazer direto, uma empresa que começa sem investidor, sem padrinho, sem herança, sem nada, se a pessoa tiver essa cabeça já que ela precisa cuidar da parte estratégica, da organização e da gestão, ela sai muito na frente. Mas isso também, como outro exemplo que a gente falou, é minoria. Então a pessoa muitas vezes vai se sobrecarregar, vai sofrer no processo, para ela falar, opa, do jeito que está acontecendo não vai dar certo, eu preciso dar um passo para trás e repensar meu negócio. A próxima pergunta está bem correlacionada, que é o que as pessoas mais confundem sobre o que é fazer gestão de verdade. Eu posso responder e chutar a bola para você? Pode, claro. Para mim, e aí eu vou falar por mim, tá? Eu tinha preconceito com a palavra gestão. Na verdade, antes de ganhar uma certa maturidade em negócios, eu tinha preconceito com toda palavra que soava um pouco chata, assim. Porque eu sou naturalmente mais criativa. Então, quais palavras soam um pouco chatas para quem é criativo? Estratégia, contrato, finanças, performance, maturidade. Então, eu achava chato todas essas palavras. Olhando para mim e para o que eu converso com as outras pessoas, eu acho que as pessoas pensam que fazer gestão tem a ver com toda a parte burocrática do negócio. E sim, pode ter um pouco a ver com a parte burocrática do negócio. Mas em alguns negócios, essa parte burocrática ela é inclusive delegável. Uma das competências mais importantes do gestor é justamente ser essa cabeça pensante. E o pensamento para gestão envolve, sim, criatividade, autogestão, como você mesmo falou, entender sobre gente. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes.
Para mim, é a pessoa entender que gestão é cuidar. Ela tem que talvez traduzir. Se gestão for chato, como a Gabi falou, pensa que você tem que cuidar do negócio. E cuidar do negócio não é só fazer o que você faz, porque às vezes a minha empresa vende álcool gel aqui. Beleza. Então eu só tenho que vender o álcool. Cara, não é só isso. Você tem que cuidar do marketing, das vendas, das pessoas que trabalham. Você tem que cuidar do seu fornecedor, do seu cliente, do jurídico, do contábil. Você tem um pool de coisas que você precisa olhar. E fazer gestão é cuidar de cada setor. Porque às vezes o problema que você tem hoje é porque é algo que você não cuidou lá atrás. Uma briga entre colaboradores ou um problema ali de fofoca na empresa é a primeira vez que chegou uma informação meio atravessada e você não cuidou disso. Você acabou, eu tô enrolado aqui, tô cheio de coisa, deixa para depois. E aí o que pega fogo, né, que muito empresário, empresária reclama do dia a dia, que o dia deles é só apagando incêndio, o incêndio era algo importante que não foi feito. Então o incêndio vira urgente, né? Então tem gente que só vive no urgente. E aí por que eu tô vivendo no urgente? Porque eu não tô fazendo as coisas importantes, eu tô focando muito mais naquilo que é do dia a dia, circunstancial, e não estou atuando de forma inteligente, estratégica e direcionada. E isso é uma mudança, porque para você fazer essa gestão dessa forma, você precisa ter pessoas, como a Gabi falou. Então, eu posso delegar muitas funções que são mais administrativas, que são mais rotineiras, né, e gerenciáveis, para que eu consiga fazer aquilo que só eu, como dono do negócio, posso, que é cuidar. Cuidar das pessoas, cuidar do negócio, cuidar do dinheiro, cuidar das vendas, e aí a empresa funciona. Muito bom. Ó, a próxima pergunta que eu já perdi as contas é: que erro vocês veem se repetir na maioria dos pequenos e médios negócios? Misturar pessoa física com jurídica, falando de dinheiro, mas também falando de relacionamento, né? Não existe esse negócio. Se você empreende em casal, em família, você não vai conseguir desligar. Essa é a próxima pergunta, você tá dando spoiler. Já misturei, então. Não tem como... A gente acabou de falar de não misturar. Não tem como misturar. Beleza, putz, então eu sou o marido da Gabi das 8 da noite até as 8 da manhã do outro dia. Então, durante o dia de trabalho aqui, a gente não é marido e mulher, a gente é diretor. Eu sou o diretor executivo, ela é diretora do comercial. Não existe isso. Então, ela é minha esposa todo o tempo, todo o período. E aí, uma vez que eu entendo isso, eu preciso saber como eu vou me relacionar com ela, porque eu não posso confundir só os papéis. Eu não posso chegar e tratar ela diferente por isso. E aí, o meu relacionamento precisa ser ajustado. E aí, então, vamos lá. Tanto financeiramente, porque muitas vezes o empresário junta a conta pessoal com a conta da empresa e vira uma salada. A empresa fica sem previsibilidade, sem controle, sem gestão. Mas falando de comportamentos e relacionamentos também, muitas vezes a pessoa, ela... eu era um cara gente boa na empresa quando eu trabalhava CLT, eu era o cara engraçado, o cara que fazia ali as brincadeiras. Virei dono da empresa, eu trato todo mundo como se fosse funcionário, eu fosse funcionário também, sendo que eu sou dono da empresa. Então, eu também preciso entender o papel que eu tenho, porque se eu viro o funcionário, quem que é o gestor da empresa? Eu preciso tomar cuidado com isso. Então, conforme eu toco isso com as pessoas, entender que nem tudo você pode. Ou melhor, nem tudo você deve. Poder, você pode fazer o que você quiser, mas às vezes, como dono da empresa, eu devo falar dessa forma, eu devo ter uma atitude dessa forma, e isso vai talvez te livrar de vários problemas de comportamento com pessoas, de relacionamentos e problemas futuros que podem acontecer por falta de gerenciar isso. Eu vou complementar, antes da gente passar para a próxima, a gente conversa muito sobre isso nos bastidores, que é o empresário, o gestor... é uma pessoa, é um ser humano, normal. E se essa pessoa, na vida, tem o hábito de se autoconhecer, de se autodesenvolver, de desenvolver o domínio próprio, de entender seus próprios padrões, seus próprios impulsos, é muito mais simples e fácil de ele reconhecer os próprios comportamentos no dia a dia e de ele também reconhecer comportamentos adequados ou inadequados na equipe e nas outras pessoas. Quanto menos autoconhecimento e autodesenvolvimento esse gestor tem, menos poder na gestão ele vai ter. Menos uma gestão empática, uma gestão inteligente, uma gestão autorresponsável. Eu acho que essa é a palavra. Quanto menos ele se autoconhece, menos autorresponsável ele é. E ele tende a terceirizar a culpa.
né? A culpa dos resultados que ele tem ou que ele não tem para o mercado, para os funcionários. E aí ele é sempre aquele cara que está reclamando. Ou ele está reclamando do mercado, ele está reclamando da política, do governo, do cliente. Às vezes o cliente é o ruim. Ou ele está reclamando de time. Ele sempre vai ser o cara que está reclamando. Então, quanto mais você se vida, né? É o cara do gente, acho que uma das coisas que a gente mais encontra por aí são empresários desses que têm pouco autodesenvolvimento, são reclamões. E aí a gente se compadece, assim, no particular. A gente já fica tipo, coitadinho, esse daí ou vai nadar e morrer na praia, vai cair daqui a pouco, vai tomar um tombo, ou vai conseguir ter um negócio perdurando a vida inteira, mas a troco de quê? Ele vai ser aquele cara estressado, mulher, enfim... estressado, rabugento, e que vai chegar uma hora que o mercado como tá, com as novas gerações como estão, buscando muito mais qualidade, muito mais pertencimento, muito mais acolhimento nos lugares em que trabalham, essa coisa mais colaborativa, ele, enfim, acaba tendo uma empresa com dias contados, né? Exato. E aí, agora sim, a gente vai entrar na pergunta que ele já meio que respondeu antecipadamente. Como é misturar amor com CNPJ? Como é? Cara, a gente não vai fazer falsa modéstia aqui, não. A gente conversa com muitos amigos que têm empresas, são poucos os que levam talvez tão de boa quanto a gente, mas mais do que isso, pessoas que não necessariamente empreendem em casal ainda, perguntam pra gente como é empreender, porque elas brincam assim, meu Deus, se eu passar o dia inteiro com meu marido, eu acho que eu cato ele pro pescoço umas 4 vezes no dia. Ou então, se eu passar o dia inteiro com a minha mulher, meu Deus, que preguiça, não sei o quê. Enfim, eu acho que a gente do lado de cá tem uma crença muito forte de que se tem uma pessoa no mundo que é pra dar certo trabalhando com você, é seu marido, é sua esposa. Porque se aparecer algum desafio que você precisa transpor dentro do trabalho, ele naturalmente talvez seja um desafio que vocês vão precisar transpor na vida, ou vice-versa. Porque é como o Márcio falou, os papéis não se separam, a gente segue sendo... Acho que antes de mais nada, esse é o nosso primeiro papel, né? Somos indivíduos e somos casados, somos um casal. Então, na hierarquia dos papéis da nossa vida, isso é o mais importante. Eu fico sempre me questionando, como você existe a vida inteira com uma pessoa que você não aguentaria passar o dia todo, todos os dias? A pandemia mostrou algo isso, de né? errado não está certo neste casamento. A gente teve muito divórcio acontecendo na pandemia por causa disso. O marido e a mulher ficaram em casa por muitas horas juntos, né? E não tinha como sair, e aí deu muito problema. É muito importante isso que você está falando, porque às vezes essa questão dos valores, né? Quando a gente fala de alinhamento de papéis e de valores, cada pessoa tem que entender qual que é o que é importante para você. Então, beleza, eu como dono da minha empresa, qual é o meu valor primário, né? Então, eu vou ter Deus, minha espiritualidade, vou ter minha família e meu negócio, ou eu vou inverter alguma ordem, eu vou colocar o negócio acima do meu trabalho, o negócio acima da minha esposa, da minha família. Se eu inverter os valores, pode ser que eu tenha resultados que não sejam tão positivos para mim. Posso até dar muito certo na empresa, a empresa pode fazer dinheiro, eu posso estar bem financeiramente, mas com um casamento ali talvez espedaçado, porque as minhas atitudes, meus comportamentos vão me afastar, porque o meu resultado que eu estou buscando é diferente daquilo que é importante ou não dentro de um relacionamento. Então, a gente fez um curso de casais uma vez, né? E esse curso, ele trouxe uma visão muito legal, né? Eu vou até fazer a referência aqui, o curso de casais lá do MEDA, lá da Escola MEDA, né? Que é muito legal, porque assim, uma das dinâmicas, ele fala de você encontrar um terceiro item, né? Então eu sou A, ela é B, e a gente, como casal, tem que ter um C. Então não é nem as minhas decisões, as minhas vontades, os meus desejos, nem o dela. A gente tem que, como casal, criar uma terceira identidade, que aí sim você entende o que é um núcleo, que é uma coisa só, e que isso precisa estar acima, por exemplo, de trabalho. Porque senão pode ser, se eu tiver algum conflito de interesse aqui, e eu coloco a minha empresa ou algo pessoal, alguma coisa acima do meu casamento vai dar certo. E aí, para que eu vou empreender? Então, cada um tem que entender, porque às vezes a pessoa quer empreender para ter sucesso financeiro, que não é nem para gastar com a família, não é nem para curtir a família, é para si próprio. Então, talvez, dentro do modelo de negócio dessa pessoa, o casamento não é o modelo mais adequado, ou a pessoa não é a pessoa mais adequada para isso, né? Então, também tem que ser feito esses questionamentos, né? Entender
se eu estou alinhado com os meus valores, minhas vontades e os meus objetivos. Essa regrinha que a gente aprendeu no Alliance Mind, que foi esse curso de casais que a gente fez, tipo, 2018, antes de casar, a gente noivou um pouquinho depois desse treinamento. Isso que a gente aprendeu é uma coisa que a gente leva pra sempre. Exato. Porque às vezes eu vou ser A e ele A também. Tipo, nossa, que incrível, vamos pro mesmo caminho. Ou ele vai ser B e eu B também, incrível, vamos pro mesmo caminho. E aí, quando diverge a opinião? Tem muitos casais, seja dentro do casamento ou na empresa, que vivem um cabo de guerra quando Exato. não chega no meio termo, e aí é que o ponto C surge. Mas aí a gente já emenda na próxima pergunta dessa coisa de empreender no casal, que daí eu acho que torna as coisas um pouco mais práticas. Isso que a gente falou, acho que talvez foi um pouco mais filosófico, das nossas crenças. Então, de um jeito prático, quais acordos ou regras vocês criaram para manter o relacionamento saudável dentro da empresa? Posso? Primeira coisa foi entender nossos papéis e respeitar os nossos papéis individualmente, inclusive quando existe uma hierarquia. Exemplo, dentro de um dos negócios, que é a MKR Gestão, o Márcio é o CEO, a empresa, de forma majoritária, é dele. Eu venho logo abaixo dele, liderando algumas partes da empresa. Dentro dessas partes da empresa, eu tomo as decisões e trago para ele e tudo mais. E, tal qual uma funcionária de uma empresa nesse setor, se o líder mor não gostar da minha ideia, eu não tenho o que fazer. O máximo que eu posso fazer é mostrar para ele o que é preciso ser feito ali. E abaixo de mim, eu vou fazer o meu papel enquanto líder das pessoas que estão abaixo de mim ou ao meu lado. Então, acho que essa é a primeira coisa. Não dá para trazer igualdade em todos os papéis quando os papéis não pedem igualdade, né? Diferentemente de outros projetos que daí a gente toca em paralelo. Por exemplo, a essência do podcast, a essência de uma imersão, a essência de um evento que a gente vai fazer, que traz o rosto dos dois, a energia dos dois, ou algo que a gente está construindo ali em paralelo. Não dá para só, por exemplo, um baixar a cabeça e o outro aceitar quando não necessariamente há uma satisfação mútua. Então, acho que respeitar a hierarquia interna dos combinados é importante. E segundo ponto, eu acho que é dialogar. Acho que comunicação é uma coisa muito importante para mim, no geral. Então, acho que conversar sobre tudo o tempo todo é muito importante, bem como respeitar o silêncio do outro também. Isso é uma coisa que às vezes acontece. É a questão do definição de papéis mesmo a todo momento, né? Então, beleza. E na empresa ela acabou de dar esses exemplos. Aí, quando a gente fala de dinheiro, então, pela experiência, eu cuido do dinheiro, mas o dinheiro é nosso e é sempre junto. E as decisões são feitas juntas. Então, quando a gente, como família, fala que vai para o lado direito, ela está ciente, ela está acompanhando. Quando vai para o lado esquerdo, mesma coisa. Então, não tem surpresa, não tem pegadinha, mas existe responsabilidades. Quem que paga a conta, quem que faz o controle, quem que faz a apresentação. E aí, quando a gente fala de quem cuida da casa, quem cuida de outras funções, cada um tem o seu papel e aí é muito importante o outro respeitar também, porque muitas vezes que eu vejo fora daqui é que muitas pessoas, às vezes, beleza, o papel é dela, mas eu quero mandar mais que ela, eu quero ter uma disputa com ela e às vezes eu vou gastar muita energia com um negócio que eu nem precisava esquentar a cabeça, era mais ali mesmo, sentar e falar, viu, vamos pra cá, vamos, concordo, bora, então vamos. Um negócio que às vezes era 2 minutos, vira horas, às vezes por falta de comunicação, um sofrimento, né? Pô, preciso tomar uma decisão, preciso de uma ajuda, eu não me exponho, não abro vulnerabilidade para ela, e aí eu fico sofrendo, e no final do dia, se eu chegasse a falar, você vai falar, faz, ou não faz. E era tão mais simples, tão mais fácil. Então, a comunicação, o alinhamento e o respeito, né? Esses são 3 pontos que para mim faz muito sentido. Eu só queria complementar uma coisa, trazendo um aprendizado que eu particularmente tive com a minha mãe, que se o casal precisa estar junto no mesmo barco, se o barco é o Titanic, se é um navio sensacional, ou se ele é um barquinho, se ele tá furado, se ele tá afundando, ou se ele naufragou. E não pode ter dedo na cara. Então, assim, a partir do momento que o casal toma uma decisão, seja dentro do negócio, ou seja fora dele, e aquela decisão, tipo, dá muito ruim, foi uma decisão em conjunto. Uma das duas partes aceitou, vocês chegaram num consenso, precisa ter apoio, porque muitas vezes o que pega é dedo na cara, né? Você fez isso, você não devia ter feito isso, eu falei pra não fazer. Então, entender, acho que eu resumiria em, seja no casamento, seja nos negócios, o casal precisa jogar no mesmo time. Ótimo, bom.
Qual foi o maior... Qual foi o maior aprendizado ou erro que o trabalho em casal trouxe para o relacionamento? Falei? Qual foi o maior aprendizado ou erro que o trabalho... Cara, eu acho que o maior aprendizado, no nosso caso, eu não tô dizendo que para todos os casais vai ser assim, é que a gente junto é melhor do que a gente separado. Acho que foi o maior aprendizado, porque por muito tempo a gente tentou construir castelinhos simultaneamente, entende? Enquanto a gente poderia unificar forças e construir o mesmo castelo, só que um pouco mais rápido, ou um castelo diferente e melhor. A gente sempre se complementou muito, mas a gente não cogitava muito, literalmente, unificar as coisas. E depois de um tempo... E eu acho, amor, me corrija se eu estiver errada, a gente... tá junto, no caso, tem quase 11 anos. Casado vai fazer quase 7. Da mesma forma que dentro de um relacionamento amoroso, a confiança ela vai acontecendo, dentro da parte profissional também. Porque desde que a gente tá junto, nem sempre eu atuava do jeito que eu atuo hoje. Grande parte do período em que a gente tava junto, eu era maquiadora. E quando eu era maquiadora, eu era muito boa maquiadora, mas eu tava me desenvolvendo ainda como... empreendedora. E assim, quando a gente se junta para trabalhar junto, também existe um período de maturação da confiança do potencial e da energia, das habilidades e capacidades do outro, separadamente, de tipo assim, o Márcio me ama enquanto pessoa, espero, sim. O Márcio me ama enquanto esposa, enquanto, enfim, quem ele escolheu para estar junto, mas não necessariamente, talvez há um tempo atrás, você me escolheria como sócia dos negócios. Faz sentido. Eu fui me desenvolvendo muito ao longo desse tempo e eu acho que talvez merecendo um lugar de confiança para que a gente realmente trabalhe juntas. Porque, como eu falei lá no começo, eu tinha muito sonho, muita energia. E para ter um negócio não basta só ter sonho e ter energia. Exato. Você precisa ter algumas outras características. E aí eu acho que eu fui conquistando esse lugar, bem como você também foi se desenvolvendo em outras áreas, e aí chegou o momento que a gente aprendeu que juntos dava mais certo do que separados. Inclusive, esse projeto, esse podcast que começa hoje é uma realização disso, né? Então, a gente conversando com amigos, com pessoas que a gente tem admiração ali, respeito, as pessoas, nossa, cara, vocês dois dão muito certo, funciona ali o trabalho, vocês já fazem tudo junto, por que não fazer o podcast junto e de uma vez por todas não ser mais convidado, uma pessoa que vem esporadicamente, e sim um projeto do zero, ou quase do zero, né, vamos falar assim, onde vocês se complementam. Então, por isso estamos aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, coloca nos comentários aí se você prefere, né, essa abordagem nova que a gente está trazendo aqui. E já estou bastante animado, porque os convidados que virão têm essa pegada de casal, de gestão, de família e também dos resultados, né, que eles vão trazer aqui para quem está assistindo. Eu vou fazer uma outra provocação para vocês, que é a seguinte: mandem perguntas das mais indiscretas sobre gestão, casamento e negócio e tudo mais. Tomem tento também. Podem fazer perguntas, porque grande parte da nossa intenção com esse podcast é literalmente sermos reais. Então, falar das nossas dificuldades, dos perrengues, mostrar como a gente fez, o que funcionou pra gente. E a ideia não é que sejamos aquele casal conservador que vai dizer pra vocês que funciona assim e tudo mais, porque a gente nem de fato acredita nisso. Mas que ao passo que vocês tragam perguntas e dúvidas, a gente realmente vai se abrindo e pode contribuir para vocês. Então, não deixem de fazer perguntas. E aí, passando para o último bloco aqui que o Chatinho fez pra gente, ele coloca assim: qual foi a maior lição que a gestão ensinou para o casamento? Essa questão dos alinhamentos mesmo. Então, quanto mais alinhamento, mais entrosamento, mais resultado. Quanto mais resultado, mais esse fortalecimento, né, essa crença positiva que funciona, e quanto mais você acredita, mais dá certo, e quanto mais dá certo, mais feliz você fica. Então é uma esfera muito positiva, é um ciclo que vai se expandindo, né? Ao passo que quando você não tem gestão, não tem esse tipo de processo, o inverso acontece também. Mais incerteza, mais cobrança, mais briga, mais dedo na cara, mais resultado negativo, mais insegurança, e aí você coloca coisas na cabeça e pode perder um relacionamento ou um negócio, ou os dois,
por conta de tudo isso. Então, estar na mesma página, alinhado, conversar, viver junto e não dividir, né? Somar mesmo. Eu vou ser um pouco mais prática. Eu acho que uma das maiores lições que a gestão ensinou pra gente foi otimizar o nosso tempo e as nossas capacidades dentro do casamento também. Tipo assim, eu lembro que uma das coisas, quando a gente casou, eu cortava o meu coração eu não ter muitas habilidades pra cuidar dos domésticos. Hoje eu sou uma ótima é muito forte, mas uma boa cozinheira. Mas assim, cuidados com a casa, eu não sou boa, eu não gosto e eu sou lerda pra fazer coisas da casa. No começo eu ficava, ai meu Deus, eu preciso fazer meu papel, não sei o quê. Eu lembro até hoje que o Márcio fala assim, amor, eu entendo o que você queira fazer, mas eu prefiro você usando esse período na sua força de trabalho, ganhando dinheiro para nós, e aí a gente paga alguém para poder ajudar a gente, do que necessariamente te colocar um dia inteiro, talvez às vezes até mais, fazendo as coisas dentro de casa. Então, tipo, saber direcionar as nossas potencialidades, conversar muito sobre aonde a gente está gastando mais ou menos, mesmo que seja difícil, às vezes, administrar um comportamento ou outro dentro de casa, a gente sempre está buscando melhorar. Mesmo que a gente erre esporadicamente, sempre está buscando melhorar. Buscar, enquanto casal, se desenvolver, porque eu acho que é uma mania, um hábito muito grande a gente buscar focar em desenvolvimento profissional. É um curso, é um livro, é um não sei o quê, é uma informação, uma faculdade, é uma pós, tá, mas e o ser humano por trás? É o ser humano por trás que vai sustentar tanto a gestão da empresa quanto a gestão do casamento, do lar. Então, a gente é muito adepto do estudo, no caso, o autoconhecimento, tanto individual quanto em casal. Então, isso ajuda muita gente. Ótimo. Pergunta você, só eu tô perguntando. E o que o casamento ensinou sobre gestão? Eu respondi o que a gestão ensinou sobre o casamento. E o que o casamento ensinou sobre gestão? Parceria, cara. Acho que parceria, é isso que eu falei. Confiança, divisão de responsabilidades, companheirismo e liderança também, autoliderança e liderança do outro também, porque nem sempre você tem que ser o líder, né? Às vezes você tem que se permitir que outra pessoa pode fazer algo melhor que você e te ajudar no momento mais difícil. E que o gestor é um ser humano, né? E que ele tem sentimentos, e mais do que tudo, que o que acontece em volta, seja no casamento, aí eu vou expandir um pouco mais. Com os pais, com amigos. Nossa, aconteceu alguma coisa com o cachorro. Lembra quando a gente passou pelos perrengues com o Toby? Meu, não tem como a vida não influenciar no trabalho. E a gente entender esses momentos, compreender essas fraquezas, essas vulnerabilidades. Óbvio, sem deixar o barco cair, mas respeitar esses momentos também é muito importante. E por fim, que conselho prático vocês deixam para quem quer gerir melhor a empresa a partir de amanhã já? Conselhos práticos para gestão, né? Vamos lá. Primeiro, se você não cuida do seu dinheiro, você não cuida do seu negócio. Então, se você é o tipo de empresária que mistura as coisas, faz um favor para mim, 2 para você. Já para agora de fazer isso, porque pode dar muito problema. Como você faz isso? Abre uma conta PJ ou uma conta pessoa física e começa a fazer a divisão disso. Não é tão... parece besta, né? Mas é mais simples do que parece. Mas é mais simples do que parece. Você coloca um peso que tem que ser perfeito. Mas o que eu faço com o que eu já passei no meu cartão de crédito pessoa física? Espera acabar. Continua fazendo certo a partir de agora. Daqui a pouco as coisas dão certo ali e se encaixam, né? Então, cuida do seu dinheiro. Entende a grana que está entrando, o que você está fazendo com o seu faturamento. Você precisa enxergar isso. E falando de gestão... Comunicação, cuida de pessoas. Se você não se comunicar bem com as pessoas, seja o seu cliente, seu fornecedor e principalmente quem está com você, seu sócio, sua sócia, seu funcionário, porque muito problema acontece por falta de alinhamento mesmo. A pessoa tem uma expectativa, ou tem outra, e no final ninguém conversa e cada um achando que está fazendo demais, ou está fazendo de menos, ou não está dando certo, e no final do dia era só acertar os ponteiros. Eu vou emendar dele, que é sobre comunicação, tenta não ser tão raso
nos significados que você dá para as coisas. Às vezes você acha que está se comunicando bem, só que de duas uma, ou você foi confuso ou você foi muito raso naquilo que você está dizendo. Seja sobre tarefas, seja sobre expectativas, ou seja realmente sobre como você se sente com relação a determinada situação ou ocorrido. Tente explicar melhor o que você está querendo dizer. Comunicação não é sobre o que sai da sua boca, mas sobre o que a outra pessoa está de fato compreendendo. Então, preste atenção se você está se fazendo ser compreendido, e caso não esteja, vai ler, vai escrever, tentar se organizar um pouco mais internamente, que essa comunicação ela começa a sair melhor externamente. Eu acho que a segunda coisa que eu diria é simplifica. Ótimo. As coisas... É que nem o Márcio falou das finanças. É muito mais simples se organizar do que o que parece. Eu brinquei essa semana, inclusive, falei, cara, eu nunca pensei que dentro do meu trabalho de mentoria, a coisa que eu mais ia ensinar dentro de posicionamento era autogestão e organização. Organização das tarefas, organização das prioridades. Justamente porque eu naturalmente tendo a ser uma pessoa mais desorganizada, principalmente com coisas e tudo mais. Mas talvez por ter esse comportamento, eu aprendi ao longo da vida me organizar de um jeito simples. Então, se você tá muito bagunçado, se tá muito cheio de coisa pra fazer, se você tá rodando em círculos que nem barata tonta, pega papel e caneta e lista. Lista tudo o que você tá fazendo, lista o que você deveria estar fazendo, lista ideias, lista. E aí, a partir do momento que você tira de dentro da sua cabeça, você vai colocando cada coisa no seu lugar. Simples, não precisa de sistema, não precisa de MacBook, não precisa de nada muito mirabolante. Papel e caneta já vai te ajudar demais a se organizar. É só fazer o básico bem feito. Literalmente. E então esse foi o nosso primeiro episódio 0 de alinhamento com você. Se você assistiu o que a gente trouxe aqui até agora, coloca nos comentários aí o que você mais gostou, se essa nova abordagem faz sentido para você, se você gosta disso. E como a Gabi falou, faz as suas perguntas aí que a gente vai responder você. E a ideia é ter esse contato realmente mais próximo. Talvez uma pergunta pode virar um tema de um episódio aqui, pode virar realmente a gente trazer um especialista para responder essa pergunta para você. Traz pra gente tudo aquilo que você não aguenta mais ver em outros podcasts, aquela clichêzaiada toda, que você fala, tá bom, eu já entendi que isso precisa ser feito, mas como eu aplico isso no meu negócio de um jeito sem romance, prático, sendo que eu sou um empreendedor, um empresário, uma empresária da vida real. Então, a gente quer ser literalmente essa ponte para vocês entre o que é desejado e o que é possível para vocês, dando um caminho que vocês vão conseguir executar. Então, façam boas perguntas, que com certeza a gente vai trazer excelentes soluções dentro desse podcast. Exato. Então, como é que a galera te encontra nas redes sociais, Gabriela Ribeiro? @GabrielaRZRibeiro. No Instagram tem o FBI Clube também, mas lá no meu Instagram e aqui no YouTube, Gabriela RZ Ribeiro, vocês encontram a maior parte dos conteúdos. No TikTok também. E você me encontra no @Márcio K. Ribeiro também aqui no YouTube. Se você estiver no YouTube ou qualquer outra rede social, meu nome você vai me encontrar. E você pode também, se você está precisando de uma ajuda na sua empresa, seja para fazer um trabalho de consultoria financeira ou para negociação das suas dívidas bancárias, então eu quero te apresentar a MKR Gestão e Finanças, que é a nossa consultoria, e também essa em dívidas bancárias, que é a nossa empresa, que a gente ajuda você a reduzir dívidas bancárias com até 80% de desconto, com um processo totalmente aí personalizado, onde a gente faz toda a parte burocrática, a parte chata, você só precisa seguir o planejamento, guardar dinheiro e ser feliz, que logo logo você vai pagar suas dívidas com esse desconto. É isso. Se você gostou desse episódio, deixa o joinha, se inscreve no canal e o mais importante, se você conhece um casal que empreende junto, quer empreender junto, ou uma empresa familiar, principalmente, manda esse podcast que com certeza eles vão adorar. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau.